onde flui o amor. João, capítulo de número 15, verso de número 1 ao 16, diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. Tenho-lhe dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: ame-se uns aos outros, como eu os amei. E ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E vocês serão os meus amigos, se fizerem o que eu lhes tenho ordenado. Já não chamo vocês mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes me tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos, frutos que permaneçam, a fim de que o Pai lhe conceda aquilo que pedirem em meu nome. Amém? Erga suas mãos para cá, ore por mim nesse momento. Ministre sobre a minha vida agora a bênção do Senhor ainda mais. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco, Senhor Deus, à tua disposição. Senhor Deus, eu me rendo a ti, Senhor Deus, e te peço que o Senhor possa ministrar e falar, Senhor Deus, aos nossos corações. Pai, todo e qualquer espírito contrário à interferência, Senhor Deus, que tenha trazido interferência na ministração da tua palavra, nós repreendemos agora na autoridade do teu nome, Senhor Deus, e nós cremos que o Senhor é Deus e que o Senhor opera. Assim nós te agradecemos e assim nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar, queridos. Amados, quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre tempo de frutificar. Sobre tempo de frutificação. Preste atenção numa coisa: a vida do crente é feita de processos e de etapas. A vida do crente é feita de processos e etapas. No momento em que você entrega a sua vida para Jesus e você se torna crente em Jesus, você teve um processo, você passou por um processo chamado processo de salvação e de filiação. A partir do momento em que a salvação é completa na sua vida, inicia-se um novo processo na sua vida, que é um processo de frutificação. Isso é, produzir frutos. Porque, queridos, a frutificação é um processo natural iniciado na vida de todo novo crente. Toda pessoa que entrega a sua vida para Jesus, está aí? Está não? Ah, está indo? Tá bom. Toda pessoa que entrega a sua vida para Jesus, ela precisa viver esse processo de frutificação. Se você diz para mim, e eu já entro de sola na mensagem, sem muito rodeio e sem muita introdução, mas se você vira para mim e fala que você é crente, mas você não frutifica, se você fala que você é crente e não frutifica, eu preciso que dizer que você não é crente em Cristo Jesus. Eu não tenho outra coisa para te dizer. Eu não tenho outra coisa para te falar, porque a frutificação é um processo natural na vida do crente, e todo crente produz frutos. E o primeiro fruto que nós como crentes precisamos produzir é o fruto que demonstra arrependimento. Os primeiros frutos evidentes são os frutos de arrependimento. Pastor, nós somos crentes, a maioria que está aqui sentado é crente.
Quem precisa produzir frutos dignos de arrependimento são aqueles que ainda não conhecem Jesus. Engane-se os senhores. Engane-se os senhores. Eu tenho 25 anos de crente. Nossa, estou ficando velho. Eu tenho 25... Não concorda não, Gabriela. A Gabriela falou, é verdade. Olha, vê se pode um negócio desse. Ô Senhor, tem misericórdia. Pai, perdoa, porque ela não sabe o que fala, Jesus. Então, eu tenho 25 anos de crente, irmãos. E nesses 25 anos de crente... Na verdade, irmãos, é quase 30. Agora que eu estou fazendo a conta certa aqui, é quase 30, irmãos. Eu me converti, eu tinha 11 anos de idade, irmãos. Então já vai quase 30 anos de crente já. É, Senhor. O Senhor está abreviando os tempos, Jesus. Olha, até o grilo começou a cantar, tá vendo? Ouviram? Isso é diferente. Mas, queridos, eu com 30 anos de crente, eu preciso me arrepender tanto quanto o cara que aceitou Jesus semana passada, irmãos. Porque o arrependimento não é de uma fase da vida, mas o arrependimento é para a vida do crente. E Mateus capítulo de número 3, versículo de número 8 diz: vocês, crentes em Cristo Jesus, vocês que nasceram de novo, vocês que são salvos, deem frutos que mostrem o arrependimento de vocês. Você precisa demonstrar isso. Você precisa demonstrar o arrependimento na sua vida. Você precisa, através dos seus frutos, mostrar que Jesus Cristo mudou a sua vida. Não pode, irmãos, um crente que está na igreja há 10 anos, está cometendo os mesmos pecados que cometeu quando se converteu, irmãos. Isso não é aceitável. Isso não é permitido, irmãos. Não pode um crente que se converteu há 20 anos, está fazendo as mesmas coisas, há 30 anos continua do mesmo jeito. Mas pastor, eu sou assim, pastor. Eu sou desse jeito, pastor. Eu sou dessa forma, pastor. Não, meu querido. Jesus Cristo muda as histórias. Jesus Cristo muda corações. E se nós mostrarmos frutos dignos de arrependimento, nós vamos ser novas pessoas. Porque é imperativo, irmãos. Frutificação é um processo imperativo, é uma ordem que demonstra a nossa salvação. Toda pessoa que é salva, ela mostra novos frutos, irmãos. Romanos 7, versículo de número 4, diz assim: meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a um outro, para pertencerem a Jesus, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Filipenses 1:11 diz: vocês precisam ser cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus, para a glória e louvor do nome do Senhor. Meu amado, não tem jeito. Todo crente, uma vez salvo, ele precisa frutificar em Cristo Jesus. Se ele não frutifica, é porque tem algum problema. Tem algum problema. Porque Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 10 diz: e para isso que vocês para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Meu amado, eu e você precisamos produzir frutos. Precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. Precisamos produzir frutos dignos da salvação que nós recebemos. Você foi salvo, queridos. Você foi salvo. E uma vez salvo, você precisa frutificar no Senhor. Porque é imperativo que isso aconteça. É necessário que isso aconteça. Porque a frutificação vai demonstrar que você é salvo em Cristo Jesus. Pastor, eu não tenho frutos. Isso significa que você não está enxertado na videira. Isso significa que você não é salvo. Eu preciso que falar isso, irmãos. Não adianta eu chegar aqui com o evangelho meia boca e chegar para você e falar outra coisa que não seja verdade. Se você está em Cristo, você frutifica. Se você não está em Cristo, você não frutifica. Porque Tiago, capítulo de número 2, verso de número 8 diz: mas alguém diga para mim que tem fé. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Tiago diz: mostra-me a tua fé sem as obras, e eu me mostrarei a minha fé através das minhas obras. O mesmo Tiago no versículo anterior vai te dizer: a fé sem obras é morta.
Isso significa se você diz que crê em Cristo Jesus, mas se você não tem algo a demonstrar que você faça pelas suas mãos, significa que você não tem fé em Cristo Jesus. Entenda, você não opera obras para ter salvação. Aprenda isso. As obras não operam a salvação. A obra vem pelo dom da fé. Não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, diz Efésios capítulo de número 2, verso de número 8. As obras não operam salvação, mas a salvação opera obras. Se um cara é salvo em Cristo Jesus, em algum momento ele precisa ter obras, em algum momento ele precisa frutificar, irmãos. Ele precisa frutificar, ele precisa mostrar os frutos dele. Tem pessoas que se converteram já tem um tempo, e as pessoas procuram nela frutos dignos dessa conversão, e ainda não conseguiram achar. Isso está errado, irmãos, porque toda salvação produz fruto em minha vida. Se Jesus me salvou, se Jesus me mudou, se Jesus mudou meu coração, eu preciso demonstrar isso através dos frutos. Porque você precisa entender que quando você tem conhecimento de Deus, o conhecimento de Deus se transforma em fruto, irmãos. Tiago, capítulo de número 3, o mesmo Tiago, capítulo de número 3, vai te dizer assim: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e cheia de bons frutos, imparcial e sincera. Se você tem sabedoria de Deus, se você recebeu conhecimento do Altíssimo, se você recebeu revelação do alto, você precisa demonstrar frutos dignos da sua salvação, meu amado. Tem pessoas que se orgulham, irmãos, de dizer: eu conheço a Bíblia, eu sou formado, eu sou pós-graduado, eu tenho formação, bacharelado em teologia, pós-graduado em teologia de não sei da onde, PhD em divindade, THD na transcendência da divina misericórdia do Altíssimo, e o cara começa a inventar um monte de coisa, e ele fala um monte de coisa que ele tem conhecimento, e eu sei de muita coisa, e aí você chega na vida do cara, e você procura na vida do cara, ele não consegue fazer absolutamente nada pelo reino, ele não consegue produzir absolutamente nada por ninguém, ele não consegue fazer algo por ninguém, ele não consegue fazer absolutamente nada. Eu vou te falar, irmãos, e não estou empregando aqui contra o conhecimento, pelo contrário, a palavra de Deus em Provérbios diz: busque o conhecimento, busque a sabedoria, ate ela no teu pescoço, porque ela te será a vida. Mas presta atenção numa coisa: você precisa receber a sabedoria do alto para produzir frutos. Se você diz que tem sabedoria e não produz frutos, você não tem sabedoria, você é um nécio. E se você tem conhecimento e não produz fruto, você tem conhecimento do inferno, mas não de Deus. E não adianta, irmãos: pastor, mas eu tenho o dom de mestre, e eu só ensino, pastor, eu só fico aqui ensinando. Não consegue nem parar para discipular uma pessoa que precisa ser discipulada. Como vem falar que tem dom de mestre, irmãos? Não consegue ter paciência com um novo convertido que está precisando segurar ali na mão dele e ensinar os primeiros passos da fé. Eu já vi, irmãos, pastor falar isso para mim. Eu não tenho paciência. Se o crente faltar à igreja uma única vez, eu não procuro. Ele sabe onde está a igreja, o problema é dele. Eu sou mestre, pastor, eu não preciso fazer. Irmãos, eu entendo os 5 dons de governo sobre a igreja. E os mestres são um dos 5 dons de governo da igreja, como está lá em Efésios. Só que presta atenção numa coisa: o mestre não é o cara que fica parado, mas o mestre é o cara que produz frutos. Porque todos os 5 dons de governo produzem frutos. Todos os 5 dons de governo, os apóstolos, os profetas, os mestres, os evangelistas, todos produzem frutos, sem exceção. Sem exceção. Então eu tenho conhecimento, mas você tem conhecimento, mas você não adora ao Senhor com teu conhecimento, você não serve ao Senhor com teu conhecimento, você não faz aquilo que o Senhor te chamou para fazer, você não tem conhecimento. Pastor, a minha casa é cheia de livros e de Bíblia. Sim, e daí? E daí? O que isso está produzindo na tua vida? O que isso está produzindo na tua vida? Se você não conhecer Jesus verdadeiramente,
e não praticar as obras do Senhor, você é um nécio, você é um bobo. Eu preciso te falar isso. Aí o pessoal que está me visitando hoje vai falar, meu Deus, logo hoje que eu vim à igreja. Podia ter vindo semana passada. Semana passada o pastor falou sobre vida excelente. Eu tinha que ter vindo semana passada. Mas entenda, meu amado, é isso aqui que faz diferença na sua vida. Porque se você tem conhecimento, mas você não bota esse conhecimento em prática, você precisa rever o seu cristianismo. Porque quando você frutifica, você adora a Deus em tudo que você faz. Porque frutificar é ato constante de adoração a Deus, irmãos. Frutificar é ato constante de adoração a Deus. Olha o que diz o texto de João 15:8 que nós lemos. O meu Pai é glorificado, o meu Pai é adorado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim vocês serão meus discípulos. Presta atenção numa coisa, se você fala que dá muito fruto, você fala que é discípulo de Jesus, mas você não dá fruto, você não é discípulo de Jesus, porque Ele mesmo diz, só é meu discípulo aquele que dá fruto. Se você fala que adora a Deus, mas não dá frutos, você não adora a Deus, irmãos. E entenda, estar sentado aqui durante 2 horas num domingo não significa que você está adorando a Deus, irmãos. Porque muitas pessoas confundem um tempo de adoração com um estilo de vida de adoração. Deus não quer um tempo de adoração, Deus quer a sua vida de adoração. Deus quer um estilo de vida de adoração em você. É isso que Jesus quer para a sua vida, meu amado. Porque chegar aqui e cantar 2 cânticos, irmãos, 3 cânticos, 4 cânticos, é lindo, irmão, é favorável. O ambiente é propício. O ambiente é propício. O ministério profético dança com as bandeiras. O louvor faz um louvor lindo. A igreja junta todo mundo, até aquele cara que está meio friento lá, na hora que entra nisso, começa a adorar, começa a querer, não sei o quê. É muito fácil, irmãos, ser nesse momento crente, irmãos. Mas uma vida de adoração é no dia seguinte, quando o Senhor requer de você que você frutifique algo, e aí você vai ter que decidir se ou você frutifica ou você aborta o fruto. E aí você vai ter que decidir se você quer adorar a Deus independente das circunstâncias, ou se você só quer adorar a Deus quando a atmosfera é favorável. Porque a atmosfera ser favorável é fácil, irmãos. Como é bom adorar a Deus com todo mundo junto. Quanto mais gente, irmãos, mais aquele pessoal cantando, meu Deus, fica lindo, irmãos, tudo bem, mas e aí, saiu daí? E na segunda-feira, na hora de frutificar? E na terça? Na quarta? Na quinta? Na sexta? Vai chegando sexta-feira à noite, pastor, me chamaram para um happy hour. Eu vou no happy hour na sexta e eu adoro no domingo, porque aí eu pago o happy hour que eu consumi. Querido, isso aqui não é academia não, que você come o seu hambúrguer e depois vai lá para queimar a caloria. Não é não, irmãos. Se você trata a Deus dessa forma é porque você ainda não nasceu de novo, irmãos. É porque você ainda não nasceu de novo. Você ainda não encontrou Jesus verdadeiramente na sua vida. Se você não produz frutos dignos de arrependimento, é porque você ainda não encontrou Jesus. Pastor, mas eu já servi tanto, e eu estou tão cansado, pastor. Já passou tanto tempo na minha vida, eu estou servindo há tanto tempo. Irmãos, eu estou servindo há quase 30 anos, irmãos. Estou ainda na flor da juventude. Obrigado, Paula. Obrigado de novo. Vou falar igual os pregadores neopentecostais. Eu posso ouvir um amém nesse momento? Obrigado, tá vendo? Você não falou amém não, né? Eu percebi. É inveja isso aí, ó. Queridos, pastor, mas eu já estou velho, pastor. Eu já estou de idade, eu já não consigo fazer mais nada para o reino. Eu já não consigo mais produzir, meu querido. Presta atenção numa coisa. Nós não produzimos pelas estações. Nós não produzimos pelo tempo. Nós não produzimos pelas circunstâncias. Nós produzimos por estar enxertado na videira, irmãos. Nós produzimos por estar enxertado na videira.
Salmo 92 vai me dizer a seguinte coisa: os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, e mesmo na velhice, diz o texto, darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo e que Ele é a nossa rocha e não há injustiça. Então, se você chegou aqui com a síndrome do velhinho, eu preciso te dizer que Jesus hoje está aqui para te renovar e para te dizer que velhinho você ainda pode produzir ainda. Você ainda pode produzir. Mesmo que você esteja velho, irmãos. Eu já falei, irmãos, eu vou ser um velhinho animado, irmãos. Apesar de alguns falarem que eu sou enjoado, eu sou mesmo, irmãos. Mas eu vou ser um velhinho animado, irmãos. Você. A Érica vai me aguentar até com 80 anos, né? Vai, em nome de Jesus, fala amém. Porque, irmãos, Jesus nos chamou para produzir frutos, irmãos, e não é pelo tempo. Eu vejo tanta gente com ministérios lindos, irmãos, e quando chega nos 50, nos 60 anos, fala: pastor, eu cansei. Não permita, queridos, não permita que a dificuldade da vida, os problemas da vida, mate o propósito e o chamado que Deus te deu. Não permita isso, porque o propósito de Deus na tua vida não tem validade. Você está entendendo isso? Grava essa frase no teu coração. O Senhor que diz isso: o propósito de Deus na tua vida não tem validade, é para o prazo indeterminado, irmãos. É até quando Ele vier e até quando Ele nos levar para morar na Nova Jerusalém, irmãos. Você acha que pastor aposenta, irmãos? Pastor não aposenta não, irmãos. Como assim, pastor? Eu vejo um monte de pastor aposentando. Pastor não aposenta não, irmãos. Pastor pode diminuir o seu ritmo de atividade, mas aposentar não aposenta. Eu não tenho expectativa de aposentar não, irmãos. Não mesmo. Pastor não aposenta. Pastor continua desenvolvendo seu chamado. Com 80 anos, 90 anos. Irmãos, eu não sei se vocês conheceram aqui, eu guardo com muito carinho, muito amor no meu coração. Pastor Clóvis, aqui da Igreja Batista do Calvário, irmãos. Quem conheceu ele sabe. Velhinho, cabecinha branca. Morreu com quase 90, não é? 80 e alguma coisa. Mas você chegava lá e ele estava fazendo as coisas, irmãos. E produzindo, e fazendo. Porque é assim que é a vida do crente, irmãos. Jesus nos chamou para esse tipo de vida. E é isso, irmãos. E eu falei com a Kézia no dia que eu vi, eu falei: eu quero ficar um velhinho desse jeito, só não vou ter os cabelos brancos igual ele tinha, irmãos. Não vou ter, isso eu sei que eu não vou ter, mas eu quero ficar assim. Eu lembro até que o pastor Elvis uma vez virou para mim e falou, o pastor Elvis e filho dele falou para mim assim: pastor, mas ele não sossega, se ele tiver que pegar o carro ele pega, ele vai, ele volta. Eu falei assim: eu quero ser assim, desse jeito. Deixa o pessoal me chamar, falar que eu sou teimoso e enjoado, não tem problema não, mas vamos servir o reino até o último dia, irmãos. Até o último dia, porque essa é a vontade do crente, é produzir frutos. E aí, queridos, eu preciso que destacar 3 coisas nessa noite para que você produza frutos. Primeira coisa, condições para que você dê fruto. Primeiro, você precisa estar enxertado em Cristo. João 15,4 vai te dizer: vós também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Presta atenção numa coisa: se você estiver enxertado, escuta, crente, se você estiver enxertado na igreja, se você estiver enxertado na sua família, se você estiver enxertado no seu propósito, se você estiver enxertado em qualquer coisa, você não vai produzir fruto. Mas se você estiver enxertado na videira, se você estiver enxertado em Cristo, a sua casa, a sua família, a sua igreja, o seu ministério, a sua vida pessoal, tudo vai florescer, irmãos, porque é em Cristo que nós precisamos da seiva para florescer, irmãos. O problema é que a gente está invertendo as coisas. Eu preguei isso há 3 semanas atrás aqui, sobre que você precisa escolher. Tem pessoas que escolhem pela igreja, irmãos. Quebra a cara. Pastor, o senhor está maluco, o senhor está pregando contra a igreja. Não, irmãos. Porque quem está em Cristo ama a igreja. Porque não tem como você amar o noivo e detestar a noiva. Quem está em Cristo ama a igreja. Mas o problema é que tem pessoas que se preocupam apenas com a noiva e esquecem do noivo, irmãos. Nós precisamos estar enxertados em Cristo para produzir para a igreja. Vem dali, irmãos. Não é daqui para lá, é de lá para cá, queridos. Nós precisamos estar enxertados em Cristo. E o homem não pode produzir bons frutos se não estiver em Cristo.
É Cristo que muda a nossa essência para a produção de novos frutos, amados. É Cristo. É estar enxertado na videira. É estar lá com Ele, vivendo para Ele, mostrando quem nós somos. Porque os seus frutos vão demonstrar quem você é. Vê que tem uma mangueira aqui na frente, irmãos. Aqui na frente produz manga. E lá em casa eu também tenho uma mangueira. Produz manga. Mas essa manga aqui é da espécie coquinho, que é a manguinha. A espécie lá de casa é de 3 anos, 3 quinas, 3 anos, alguma coisa assim. Que alguém me falou, porque eu não sei não, tá, irmãos? Para mim aqui não era manga espada, manga rosa, mangana, grandona assim, porque a minha da manga lá de casa é grandona. E alguém chegou para mim e falou, não, isso aí é manga 3 anos, 3 anos. 3 quê? 3 passos? É 3 alguma coisa, queridos, é 3 alguma coisa, tá? Eu sei que tem o 3, mas eu não sei qual é o resto. Pelo fruto você consegue identificar qual é a árvore. Tem árvores que você não consegue saber quem ela é se você não vê os frutos dela. As pessoas só vão conseguir identificar que você é discípulo de Jesus quando você estiver produzindo frutos dignos de Jesus. E você só produz frutos de Jesus se você estiver enxertado na videira. Presta atenção numa coisa, nós vivemos num mundo mau, nós vivemos num mundo ruim, nós vivemos num mundo péssimo, irmãos. Pela natureza do mundo, nós vamos produzir frutos ruins, queridos. Mas quando nós estamos enxertados em Cristo, nós produzimos aquilo que vem de Cristo. Se você não estiver enxertado em Cristo, você não vai produzir aquilo que vem de Cristo. Você precisa saber disso. Segunda coisa que você precisa entender na sua cabeça, para que você produza fruto, você precisa receber constantemente a água do Espírito Santo. Salmo de número 1, verso de número 3 diz, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham e tudo o que ele faz prospera. Presta atenção numa coisa, você precisa estar enxertado em Cristo e viver constantemente sendo regado pelo Espírito Santo. Eu não consigo entender uma geração de crentes que não ama a atuação do Espírito Santo de Deus. O próprio Cristo diz assim, eu vou, mas eu vos darei o Consolador, aquele que vai estar junto com você, aquele que vai animar o seu espírito, aquele que vai encher você de fogo, aquele que vai impulsionar você, queridos. Sabe por que a gente tem uma geração de crentes hoje em dia que fica moscando, irmãos? Com umas caras de deprimido, com umas caras tristes, com umas caras desanimadas. Uns crentes que você fala assim, você fala, não, isso aí não recebeu o Espírito Santo. É exatamente por causa disso, porque não vivem mais no Espírito Santo, não estão mergulhados no Espírito Santo, não vivem o Espírito Santo. O Espírito Santo é o dínamo, é a força, é o poder, é o que nos impulsiona, irmãos. Porque como diz Atos, nele eu vivo, nele eu movo, nele eu existo. É por ele que eu faço, meu querido. E aí tem uns crentes que... Não, tudo bem, eu já conheço a Bíblia, eu não preciso do Espírito Santo. Eu não preciso viver isso do Espírito Santo. O próprio Cristo disse assim, o meu povo erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E o poder de Deus você só vai conhecer através da manifestação do Espírito Santo de Deus na tua vida. Pastor, como é que eu faço para conhecer o Espírito Santo? Chama Ele para a tua vida, mergulha nele, fala, Espírito Santo, eu quero ser revestido de Ti, eu quero mergulhar em Ti, me batiza com Teu fogo, Senhor, me batiza mesmo com o Teu fogo, irmãos. Eu não consigo, irmãos, eu sou... Vocês sabem, eu sou sanguíneo, hemorrágico, pingando mesmo, e eu sou desse jeito, eu sou intenso mesmo naquilo que eu faço, e eu gosto do Espírito Santo por causa disso, porque ele me dá intensidade. Aí você vai virar para mim e falar assim, pastor, mas eu não sou sanguíneo igual o senhor, eu sou pneumático. Irmãos, eu também sou pneumático, só que hoje sobressai o sanguíneo. Eu sou pneumático com melancólico, Jesus tem misericórdia. Eu sou pneumático com melancólico.
Eu só fico observando. Eu sei, queridos, você pode ser o fleumático melancólico, mas ainda assim, viva o Espírito Santo de Deus. Talvez você não vai pular como eu, talvez você não vai dar glória alto como os outros aí, talvez você não vai ser igual a Paula que levanta a mão e grita e pula e não sei o que, talvez você não vai ser assim, mas se você estiver no seu canto, tendo o teu coração aquecido pelo Espírito e pulando por dentro no fogo do Espírito, é suficiente, irmãos, é suficiente. Mas você só não pode ficar com cara, irmãos, de paisagem para o Espírito Santo. E o fogo está caindo, e o crente está lá. E Jesus está operando, e o crente está lá. E as coisas estão acontecendo, e o crente está lá. Pastor, mas eu não estou sentindo. Eu não estou sentindo, pastor. E nem vai sentir, irmãos. Como é que você vai sentir? Eu olhava para a Késia e falei, essa menina é bonita, acho que eu vou casar com ela. E aí, irmãos, homem de fé, obrigado. Visão de fé e confiança. E aí, eu só olhava, mas se eu não tomasse um passo em direção a ela, irmãos, nada ia acontecer. E eu tomei um passo em direção a ela. E aí no dia que eu estive com ela, aí sim, aí arrepiou, aí aconteceu tudo que tinha para acontecer. Para a honra e glória do nome de Jesus. Graças a Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Como é que é? Thank you, Jesus. Né? Thank you, Jesus. Cadê a Rejane? Tá aí? Né, Rejane? Thank you, Jesus. Então, presta atenção, meu querido. Se você não estiver querendo o Espírito Santo, você não vai sentir o calor do Espírito Santo, irmãos. Se você não estiver desejando o Espírito Santo, você não vai querer, você não vai sentir isso, irmãos. Você precisa desejar, você precisa querer. Eu vou te falar uma coisa, o Espírito Santo é muito precioso para você ficar fazendo docinho para Ele, queridos. O Espírito Santo é muito precioso para você fazer docinho. Você faz docinho para o seu namorado, para o seu marido, para o seu pai, para a sua mãe. Você faz docinho para o seu pastor, para quem você quiser. Mas para o Espírito Santo não faça. Sabe por quê? Porque Ele é precioso demais. Nós necessitamos do Espírito Santo. A honra não é o Espírito Santo estar conosco, mas é nós estarmos com o Espírito Santo, irmãos. É essa que é a honra. O problema é que os homens querem inverter os negócios, os papéis, aí dá ruim. A gente quer inverter as coisas. De maneira nenhuma. Nós necessitamos do Espírito Santo. Nós precisamos do fogo do Espírito Santo. Nós precisamos ser abastecidos pelo Espírito Santo, ser regados pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Pastor, eu não sou cheio do Espírito Santo. Peça para ser cheio. Peça para falar em novas línguas, irmãos. Peça para ser batizado com o Espírito Santo, queridos. Presta atenção numa coisa. Aqueles homens estavam lá. Eles foram enxertados em Cristo. Uau, eles já estavam prontos para começar a produzir frutos. Mas aí Jesus falou, opa, calma aí. Mas tem mais uma coisa. Ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Até que do alto seja revestido de poder. Não queira negociar a ausência do Espírito Santo na sua vida. Não negocie, não aceite a ausência do Espírito Santo na sua vida. Deseje o Espírito Santo e não faça nada sem Ele, meu amado. Busque o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Terceira coisa, para que você produza frutos, você precisa ser podado. Se você está vivendo no Espírito Santo e está produzindo frutos, louvado seja Deus. E eu preciso que falar que há uma palavra para você. João 15:2 diz, todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. E todo ramo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Presta atenção numa coisa, queridos. A poda é necessário na vida do crente. Porque senão o crente fica frondoso, fica com muitas folhas, com muita situação, e esquece de produzir frutos. Jesus está usando a minha vida, olha como eu estou fazendo. Se eu não fizer, ninguém mais faz. Irmãos, eu já ouvi isso, tá? Se eu não tocar, ninguém toca. Se eu não cantar, ninguém canta. Se eu não estiver bem, ninguém faz. Se eu não vier pregar, ninguém prega. Ei,
Preste atenção. Se você for um ramo muito aprovado pelo Senhor, saiba que você vai ser podado. E podado mesmo, com gosto, com vontade. Porque o Senhor deseja que você produza mais, mas você está ficando frondoso e não está ficando frutífero. É diferente. Frondoso e não frutífero. Pastor, eu não tenho esses pensamentos. E eu estou produzindo no Senhor, mas mesmo assim eu preciso te falar, prepare-se para a poda. Sabe por quê? Porque hoje você está produzindo 10, mas a poda que o Senhor vai fazer na tua vida, vai fazer você produzir 30. A poda depois vai fazer você produzir 60. A poda depois vai fazer você produzir 100. E vai ser nessa proporção cada vez mais. E cada vez que a poda aumenta, cada vez a proporção aumenta. Porque o Senhor viu em você um coração fiel para a produção de frutos. Então não reclame da poda. Eu sei, irmãos, nenhuma poda, ninguém fica feliz em ser podado. Ninguém fica feliz em ser corrigido. Mas lembre-se, se você está sendo podado, é porque o Senhor confia em você para que você produza mais frutos. Porque como diz Romanos, capítulo número 5, verso número 3 ao 5, não só isso, mas também nós nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, uma esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Isso significa que cada vez que o Senhor poda da tua vida, você está sendo preparado para viver um novo nível com o Senhor. E eu preciso te falar que você vai ser podado ainda mais. E, irmãos, eu quero ser podado, sabe por quê? Porque se eu estou sendo podado, significa que o Senhor está me achando fiel para me colocar no nível acima. Porque se eu sou fiel no pouco, sobre o muito Ele vai me colocar. E sobre o muito Ele vai me colocar através da poda. Vai ser, se antes eu produzia 1 por 10, agora eu vou produzir 1 por 100, eu vou fazer muito mais, irmãos. Porque é o que o Senhor tem para a minha vida. Você precisa ser podado. Você precisa ser podado. Entenda, tudo que você faz é para o Senhor. Tudo que você faz é para o Senhor. Preste atenção numa coisa. Você não produz frutos para você. Você produz frutos para o Senhor e para os outros. Eu nunca vi, irmãos, uma própria mangueira comer da própria manga. Eu nunca vi uma própria videira comer da própria uva. Eu nunca vi, irmãos. Se alguém já viu isso, me fala, eu nunca vi. Mas normalmente elas produzem para os outros. Você não vem cantar, você não vem tocar, você não vai servir uma comida na rua, você não faz isso por sua causa, você não faz isso por si, você faz isso pelo outro, você faz isso para produzir frutos de acordo com o que o Senhor te falou, você não faz isso para você, você faz para o outro. Todas as vezes que você olha para dentro de você e queira fazer para você, você para de produzir frutos, irmãos. Entenda isso em nome de Jesus. Nós não produzimos para nós produzimos para o outro. E o Senhor tem o desejo disso. Nós fomos colocados como ovelhas do Senhor para essa produção. Nós fomos achados como frutos do Senhor, como ramos do Senhor para essa produção, meu querido. É para o outro, meu amado. Pastor, mas são ingratos. Eles não estão nem aí, pastor, do que eu estou fazendo, do que eu estou deixando de fazer. Irmãos, você, apesar de você produzir frutos, que os homens vão ser abençoados nele, você não produz por causa deles, você produz porque está enxertado na videira, irmãos. Seja para o grato ou para o ingrato. Seja para aquele que reconhece ou para aquele que não reconhece. Tem pessoas que querem reconhecimento humano, não vai ter, irmãos. Eu duvido que alguma vez você pegou uma fruta, chegou numa árvore e falou, muito obrigado pelo fruto que você está produzindo. Você nunca deve ter feito isso. Eu confesso para vocês, vou abrir parênteses, eu confesso que eu já fiz isso na minha casa, porque eu converso. Ah, tá, obrigado. Eu e a Késia. E a Regiane também faz isso? Olha aí, tem mais uns aí, então. Eu converso com a minha planta lá e com as minhas árvores e eu agradeço a ela cada vez que elas produzem frutos lá em casa, entendeu? Essa é coisa de gente que não tem muito juízo, eu sei. Mas a gente faz. Mas no modo geral, irmãos, as pessoas ainda tacam pedra ainda para pegar o fruto ainda, irmãos. Tacam pedra ainda para pegar o fruto. É o que acontece, irmãos. Vai atacar, vai fazer, não se preocupa, queridos, continua produzindo.
Continua fazendo, porque você não produz por causa das pessoas. Apesar de que o alvo seja as pessoas, o destino seja as pessoas, você produz porque você está enxertado na videira, crente. É por isso que você produz. Pastor, estão sendo ingrato, pastor, estão dizendo, pastor, estão fazendo, pastor isso, pastor, não aguento mais, continua, permanece, porque você está enxertado na videira. Você está enxertado na videira. E eu preciso te falar 2 causas, porque você às vezes não produz. Aliás, 3 causas, porque você às vezes não produz. Primeira é porque, eu já disse, é o contrário da primeira, já da produção. É por você não estar em Cristo. Presta atenção numa coisa. Fazer parte de uma igreja não significa que você está em Cristo. Fazer parte de uma igreja não significa que você está em Cristo Jesus. Estar em Cristo é quando você começa a vivenciar uma nova vida. Vocês estão ouvindo? Estar em Cristo é quando você começa a vivenciar uma nova vida. Pastor, há 5 anos a minha vida é a mesma coisa. Os mesmos problemas, as mesmas situações, as mesmas coisas. Crente, eu preciso te falar, em nome de Jesus, abra teu coração e receba essa palavra. Mas tem algum problema na tua vida? Pastor, a minha vida está do mesmo jeito, está uma calmaria há 5 anos. Eu preciso te falar que tem um problema na tua vida. Tem alguma coisa de errado na tua vida, crente. Sabe por quê? Porque quem está em movimento, a paisagem é mudada, irmãos. Todas as vezes que você está encaminhada, a paisagem à sua volta muda, queridos. Se você está vendo a mesma paisagem todo o tempo, é porque tem algum problema na tua vida. Você está entendendo? Você está entendendo, sim ou não? Se você está vivendo os mesmos erros, os mesmos pecados, os mesmos problemas, as mesmas situações, vivendo sempre o mesmo ciclo de vida, significa que você está andando em círculo, crente. Já disse isso aqui uma vez, se você entrar nessa BR aqui, que vai daqui para o Rio de Janeiro, a 040, na verdade aqui é 020, mas ali na frente vai transformar em 040, né? Mas a 040, se você pegar daqui para cima, você vai entrar nela e vai sair no Rio de Janeiro, se você não sair da 040. É um caminho que você tem até chegar no Rio de Janeiro. E daqui lá, você vai estar em movimento. Você vai ver planícies, você vai ver montanhas, você vai ver cerrado, você vai ver Mata Atlântica, você vai ver um monte de coisa, vai ver um lugar bonito, um lugar feio. Você vai passar por um momento que a estrada está ótima, vai passar por um momento que a estrada está horrível. Vai ter um momento que você vai ter que pagar. Não vai ter jeito, crente, porque você está em movimento. Mas se você parar com o teu carro porque ele deu um problema, você vai ficar vendo aquela paisagem, a única aquela vez. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo que você precisa ficar atento, querido. Se a sua vida não está andando, se você não está se movendo, se você não está vendo outras coisas, é porque você precisa reparar se você está enxertado em Cristo mesmo. Porque aqueles que estão em Cristo, eles vivem novidades de vida, queridos. Eles vivem novas coisas. Pastor, eu não vou ter os mesmos problemas. Pode até ter os mesmos problemas, irmãos, mas você não vai ficar somente tendo aqueles problemas. Eu peço ao Senhor que te dê novos desafios, sabe por quê? Porque se você tem novos desafios, significa que você está crescendo. Significa que você está crescendo, irmãos. Significa que está crescendo. Eu brinco, irmãos, que questão de finanças na igreja é sempre um desafio. Nós estávamos numa igrejinha que o aluguel era R$3.000. Primeiro tempo, dificuldade para pagar. Na hora que nós conseguimos, falou, opa, agora o negócio ficou bom, agora dá para pagar o aluguel tranquilo. Aí o que Jesus faz? Muda. Vai para outro canto. Nós saímos de um que era 3, fomos para um que era 6. Beleza, o 3 eu estava conseguindo pagar, o 6 agora já apertou de novo. Então vamos lá, Jesus, vamos viver a mesma coisa. Vamos lá, e não sei o quê. Só que antes, irmãos, eu tinha dificuldade para pagar 3, agora eu vou ter dificuldade para pagar 6. Beleza, vamos de novo. E não sei o quê, beleza. Aí na hora que a gente conseguiu, beleza, agora está pagando os 6 tranquilamente. Aí eu acho que Jesus olhou e falou, ele vai ficar muito acomodado. Vamos para o de 12, que é o que nós estamos aqui hoje. Nós temos um aluguel de 6 para o de 12. E aí, a gente tem as mesmas dificuldades hoje. Os desafios são maiores, mas as dificuldades são as mesmas. Mas os desafios são maiores, a paisagem está mudando. E aí, sabe de uma coisa? Daqui a pouco Jesus vai virar e vai falar assim, 12 está muito confortável, vamos pagar uma parcela para pagar o prédio, vamos comprar, vamos fazer obra, vamos fazer outra coisa. Senão fica confortável demais, irmãos. Pastor, mas a gente sempre tem que passar com desafio, sim, irmãos, porque o que me desafia me traz crescimento, irmãos. Vai frutificar sem ser desafiado, querido, você não consegue.
Você quer ter vida boa, irmãos? Não vai ter. Eu preciso te desiludir agora, eu preciso tirar essa ilusão do teu coração. Você não vai ter vida fácil e confortável. Jesus não prometeu isso pra gente, mas Ele prometeu sim, que nós teríamos dificuldades, mas tem de bom ânimo, porque eu vou estar com vocês. Queridos, nós podemos ter medo do desafio, nós podemos ter medo do que nos enfrenta ali na frente, nós não sabemos o que nós vamos encontrar na próxima curva, mas uma coisa eu tenho certeza, que Jesus vai estar comigo na próxima curva. Eu tenho certeza disso, irmãos. Você pode virar para mim e falar: pastor, o senhor não fica preocupado? Sim, irmãos, eu sou humano. O senhor não fica coisa? Fico. Mas uma coisa eu tenho certeza, que Jesus nunca me desamparou e nunca me deixou. E Ele me prometeu que Ele estaria comigo até a consumação dos séculos. E se tem uma promessa que eu amo, e todos vocês sabem, é a promessa que está que Ele diz: eu sou o Emanuel, o Deus convosco. Ele é Deus comigo e eu tenho certeza disso, meu querido. Ele é Deus comigo e eu tenho plena certeza e convicção disso. Então, a primeira coisa que você precisa entender é estar em Cristo. Você precisa estar em Cristo para você viver uma nova vida, novidade de vida. Porque se você não estiver em Cristo, sabe o que você vai produzir? Espinhos e abrolhos, porque essa é a natureza do pecado. Toda pessoa que pode dizer até que é crente, irmãos, pode vir na igreja, pode falar que é crente, pode ter carteirinha de membro, pode ter jeitinho de crente, irmãos, pode ter roupinha de crente, mas se ela não estiver em Cristo, ela vai produzir espinhos e abrolhos. E quem estiver ao lado delas vão ser espetados e vão ser prejudicados. São aquelas pessoas que não mudam, não se convertem. São mentirosos, são fofoqueiros, são quanto mais errados, querem viver uma vida de perdição, uma vida de pecado, porque não está em Cristo. Se não está em Cristo, não produz frutos dignos do arrependimento que está em Cristo. Irmãos, isso aqui é evangelho puro e simples, irmãos. E não tem outra coisa que se dizer. Aqueles que estão em Cristo recebem uma nova natureza. Quem não está, continua produzindo a natureza do pecado. Você precisa entender. Segunda coisa, porque às vezes você não consegue produzir frutos, é pelo excesso de mundo, excesso do mundo dentro de você. Mateus 13:22 diz: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados, a preocupação, o desejo, a vontade do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Ela fica infrutífera, é a palavra de Deus. Presta atenção numa coisa, queridos, entenda, em nome de Jesus. As circunstâncias ao meu redor não definem se eu vou produzir frutos ou não. Os problemas ao meu redor não definem se eu vou produzir frutos ou não. Os problemas que eu tenho vivido não definem se eu vou viver frutos ou não. As perseguições que eu tenho passado, os problemas que eu tenho sofrido, todas essas coisas não definem se eu vou produzir fruto ou não. O que define se eu vou produzir fruto ou não é se eu estou enxertado em Cristo. E se eu estiver enxertado em Cristo e não estiver enxertado no mundo, eu vou ser uma pessoa que vou produzir frutos para o reino. Mas eu já falei isso aqui: o que mata crente não é estar no mundo. O que mata crente é o mundo estar no crente. O que mata crente não é estar no mundo, irmãos. Você pode estar em Sodoma e Gomorra, mas vivendo o paraíso dentro de você. Você pode estar passando o que for, você pode estar andando no vale da sombra da morte, vivendo o reino de Deus no seu coração. Você pode passar o que for, porque as circunstâncias à minha volta não definem o que eu vivo aqui dentro, meu amado. Não definem o que eu vivo aqui dentro. Então não é o mundo que mata o crente. O que mata o crente é quando ele abre o coração para o mundo. É isso que mata o crente. É isso que torna o crente infrutífero. É isso que torna o crente estéril. É quando ele abre o coração para os desejos do mundo. E eu termino te falando que a pessoa que não produz, ela é cortada. Presta atenção numa coisa. O texto diz, João 15:2 diz: todo ramo que estando em mim e não dá fruto, corta, e que dá fruto, poda. Presta atenção numa coisa, não deu outra opção, ou é poda ou é corte, ou poda ou corta, ou poda para produzir mais, ou corta porque é inútil, estéril.
Ou poda para fazer mais, ou corta e lança fora para parar de produzir escândalo. Mateus 3,10 diz: o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Queridos, eu preciso te falar que há um céu a ser ganho e um inferno a ser evitado. E todo crente que não produz fruto, na verdade ele nem crente é, mas toda pessoa que não produz fruto, ela vai ser cortada, ela vai ser lançada no fogo. Pastor, um dia eu produzi e hoje eu parei. É dia de você se arrepender, para que você não seja cortado e lançado no fogo. É dia de você se arrepender, é dia de você voltar atrás. Sabe por quê? Porque você precisa entender que você que precisa decidir se você quer ser podado ou cortado. A decisão é somente sua. Eu não decido isso por você. Eu não decido isso pela minha esposa. Eu não decido isso pelo meu filho. Eu decido isso por mim. Eu decido se eu vou querer ser cortado ou se eu vou ser podado. E eu estou preferindo ser podado pelo Senhor. Mesmo que doa, mesmo que chore, mas eu sei, porque como diz a palavra do Senhor, a nossa leve e momentânea tribulação tem produzido para nós um peso eterno de glória. Você que vai ter que decidir se você vai querer ser podado ou se você vai querer ser cortado. Mas eu preciso te dizer, se você resolver ser podado, você vai produzir. E todo aquele que produz fruto, diz a palavra, a alegria do Senhor nele é completa. E tudo que ele pedir, no nome do Senhor, o Senhor há de fazer. Ele vai ter as suas orações atendidas, aquele que produz fruto. Você precisa decidir se você quer ser cortado ou se você quer ser podado. Eu quero te dizer, irmãos, que se você quiser viver uma vida de desafio, escolha ser podado. Mas se você quiser escolher uma vida de comodismo, a sua sentença já está traçada para ser cortada. A decisão é sua. E aí é você que escolhe. Fique de pé em nome de Jesus.